Passeio pela História, com Milton Teixeira. Grande Felipe, bom dia pra você. Bom dia, Rodolfo Schneider, equipe ouvinte da Band News FM, tamo junto até o meio-dia e bom fim de semana a todos, porque sextou, né? Meu Deus do céu, só o nosso professor Milton Teixeira pra nos salvar, rapaz. Professor, ainda bem que você existe, professor. Obrigado, senhor. Bom dia, professor Milton. Bom dia, Rodolfo, Felipe, Pinho, Ágata. Feliz sexta-feira 13 pra todo mundo. Professor Milton, você ainda será estudado, hein, pela medicina, pela ciência, porque realmente, cara, não existe uma cabeça no mundo com tanta informação. Professor Milton Teixeira, vamos lá, não sei qual é a pauta, mas eu passo a bola para você, que eu tenho certeza que será maravilhosa. Vai que é tua, Tafarel. Bom, me pediram informações sobre o Museu de Arte do Rio. Pertence à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E só explicar, professor, porque ontem foi Dia Nacional das Artes, e aí, Sim. por isso que a gente vai falar do Museu de Arte do Rio e também vai trazer a sugestão de uma ouvinte. Mas antes, Museu de Arte do Rio, professor. Sim, eu vou contar uma história que não está no Google. É porque eu participei do Museu de Arte do Rio. Tudo começou num remoto 2001, quando eu, passando de carro pela velha perimetral, vi a cúpula do edifício Príncipe Dom João sendo desmantelada. E eu denunciei isso ao jornal, que na época eu tinha muita gente lá dentro, né? O Joaquim Ferreira dos Santos, do Globo, publicou uma matéria sobre o saque do edifício Dom João VI, que na ocasião eu rebatizei para Palacete Príncipe Dom João. E esse nome é usado até hoje. Esse nome fui eu que criei. A partir dessa notícia saída no Globo em 2001, começou uma bola de neve para preservar esse edifício e transformá-lo num museu. Felizmente, a prefeitura comprou a ideia e foram necessários o envolvimento do governo federal, haja vista que um dos prédios teria importante verba federal, o governo estadual, que era dono de o governo federal era dono do Palacete Príncipe Dom João. O governo estadual era dono da antiga rodoviária Mariano Procópio, que hoje é o Museu do Olhar. E a prefeitura que coordenou todas as obras. Então foi um envolvimento municipal, estadual e federal. Estive lá centenas de vezes durante as obras. Estive no dia anterior à inauguração e estive na inauguração do museu, que foi inaugurada a 1º de março de 2013, celebrando o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. O museu é da prefeitura, porém é mantido pela Fundação Roberto Marinho. Na inauguração, olha quem estava lá. Opa, Sérgio Cabral, Pezão, Dilma e o prefeito Dudu, Eduardo Paes. E dentre os assistentes, em posição nobilíssima, adivinha quem? O locutor que vos fala. Inclusive, foi dado um presente a Dilma, uma artista plástica, fez uma miniatura de um escritório da Dilma. Toque de vento. E eu acho que me acharam com cara de entregador. Eu entreguei o presente a Dilma. Se fosse uma bomba, eu estava roubado. Então, mas felizmente era só um presente mesmo. E foi uma linda cerimônia. Nunca bebi tanta champanhe Veuve Clicquot. E até hoje tem um mistério. Não sei como é que eu cheguei em casa. Mas seja como for, o Museu de Arte do Rio é um museu com exposições periódicas. Ele possui já um acervo próprio, acumulado nesses anos de existência. A data foi escolhida a dedo, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, como também no dia 1º de março de 1813, 200 anos atrás, faleceu o maior artista do Rio, mestre Valentim da Fonseca e Silva. No dia 1º de março
de 1913, 100 anos antes, falecera o prefeito Pereira Passos, o maior prefeito do Rio, e no dia 1º de março de 1923, 90 anos antes, falecera o maior intelectual do Brasil, Rui Barbosa, eu ia perguntar a eles quem é que ia falecer no dia para manter a tradição, mas ninguém se moveu. É triste, a gente não preserva as tradições no Rio de Janeiro. Mas seja como for, foi feita a inauguração, o museu é um sucesso, ainda é um sucesso, realiza exposições periódicas de arte e história, antropologia, cultural, principalmente versando sobre o Rio de Janeiro. Mas eles têm uma agenda de exposições internacionais muito boas, algumas delas entraram para a história, como as exposições de quadros da cidade do Rio de Janeiro, que nunca tinham sido divulgados porque eram de colecionadores particulares. Eles reuniram mais de 200 quadros. Teve uma exposição sobre turismo na cidade do Rio de Janeiro, que foi uma das coisas mais impressionantes. O museu funciona no antigo Palacete Príncipe D. João, por mim rebatizado assim, reformado, e no outro edifício que era a antiga estação rodoviária e maternidade, hoje é a Escola do Olhar, que visa formar professores e dar palestras e cursos a alunos da rede municipal sobre arte, história da arte e etc. Então, o Museu do Olhar é por onde se sobe e a visitação é feita de uma maneira bastante moderna. Você vai descendo, você pode descer por escadas, por elevador, a infraestrutura é magnífica e ainda hoje o museu conseguiu sobreviver a todos os prefeitos e está aí firme e forte. Eu considero um dos grandes investimentos na área da cultura e foi o pontapé para a remodelação de toda a zona portuária. E, inclusive, Rodolfo vai lembrar, nossos ouvintes também, fizemos o último Seu Samba antes da pandemia, foi lá no Museu de Arte do Rio, com a presença dos ouvintes, inclusive, evento bem bacana, e a vista do museu, nossa senhora, de tirar o fôlego. Aquele mirante ali onde tem o restaurante Mauá, é uma coisa magnífica. Professor Felipe Moura Brasil falando bom dia, nossa ouvinte Jane Sá pediu para o senhor contar um pouco da história do Trono de Fátima, lá em Petrópolis, que, aliás, é um dos pontos turísticos e que passou por uma revitalização recente. Nem sei em que pé tá, também gostaria de saber mais detalhes. Diga aí, a própria favor. ouvinte, professor e Felipe, a própria ouvinte falou que está um pouco abandonado, viu, lá o monumento. Não é só lá que está abandonado, a própria Petrópolis está um pouco abandonada por conta da pandemia, né? Vários pontos turísticos estão fechados, o turismo está ainda engatinhando, caiu praticamente a zero durante a pandemia, e sem turismo Petrópolis não vive. Eu mesmo levei tantos tours a Petrópolis, nossa, como eu viajei para lá, eu e o professor de geografia Joaquim Cardoso, que é lá de Niquite, nós íamos lá dando aula para os alunos, levando colégios, escolas. O Trono de Fátima é um mirante que fica no centro de Petrópolis, do bairro Valparaíso, bem perto ali da Universidade Católica, bem perto da Casa de Santos Dumont. Ele foi inaugurado em 1947 e é projeto do mesmo arquiteto que projetou o Cristo Redentor, que, aliás, morava em Petrópolis, que era o Heitor da Silva Costa, que, aliás, morreu nesse ano. Essa é a última obra dele. Uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima, a grande aparição mariana de 1917, de maio de 1917, presidenciada pelos 3 pastorinhos. O Brasil sempre muito religioso e com uma colônia portuguesa forte, né, fez esse monumento. A imagem veio da Itália, tem 3,5 metros de altura e dali se vislumbra toda a cidade. O acesso só pode ser feito por veículo pequeno, não há como você levar nem um micro-ônibus lá em cima. E realmente eu não vou no Trono de Fátima desde que começou a pandemia, mas lá eles tinham uma lanchonete, eles tinham uma loja de souvenirs e tinha uma infraestrutura, toaletes, tinha isso tudo assim. É um lugar muito bonito de se conhecer. Infelizmente, por conta da pandemia, está tudo meio parado, como aliás está o resto do Brasil, meio parado. Petrópolis está esperando. Eu devo fazer uma excursão
a Petrópolis com um grupo fechado em breve. Em breve. Não vai passar de setembro. Mas eu não tenho ainda dia, hora, não tenho nada disso. Mas nós vamos fazer uma aventura lá em Petrópolis, enfrentando o vazio que a cidade está sofrendo por conta dessa infeliz pandemia, que aos poucos começa a ser vencida, apesar de alguns percalços. Obrigado, professor. Um abraço para você até semana que vem. Um abraço a todos vocês e feliz sexta-feira 13, que vai ser uma sexta-feira de sorte para todos nós. E amanhã eu tô na feira. Abraço, Opa, professor. tô lá na feira onde a Band me entrevistou semana passada. Foi ótimo. Beleza pura. Vi que o Jornal Globo também fez uma matéria sobre essa feira maravilhosa. É isso aí, Camila professor. Você é um sucesso absoluto. Foi ótimo, foi ótimo. Um abraço, professor. Até sexta que vem. Até Tchau, semana tchau, que vem. minha gente. Bom fim de semana a todos.